Ontem eu mostrei um exercício, né? Uma aula particular aqui em casa. E foi a primeira vez que esse aluno, que é do nível iniciante, né? Que ele praticou esse exercício, que é o reflexo tátil. Algumas pessoas vão falar, nossa, é um Seung-Chisal, é o Dan-Chisal, Lep-Chisal. Não é. É um exercício que é uma introdução para depois você praticar o Dan-Chisal, o Lep-Chisal e o Seung-Chisal, certo? Eu gosto de colocar essa prática para os iniciantes. Vamos colocar que os iniciantes são faixa branca, tá? Para eles já terem um contato, certo? Vocês podem ver que eu conecto meu braço com o aluno e eu começo a fazer a movimentação e eu vou tentar encostar nele e ele não pode deixar eu encostar, certo? Então eu começo aqui por fora, embaixo em cima, e do nada eu desconecto e entro, certo? Com o ataque no centro, para ele sentir a minha movimentação passando de um braço, né, para o outro braço, para o braço dele, e ele sentir essa movimentação, certo? Através do meu corpo, passando um braço, e ele conseguir se defender, né? E depois eu vou botando mais dificuldade, né? Aí eu tenho algumas regras. No início do vídeo eu mostro uma dessas regras, que enquanto eu estou com o braço com um ataque, eu fiz um ataque e parei, né? Eu faço até um movimento em cima, ele para, né? Parece até o movimento do karatê que ele fez, mas ele para e fica, certo? E daí eu estou me movimentando com o outro braço. Isso é uma regra. Por quê? Muitas pessoas fingem, você me dá um soco, eu defendo, né? Defendi. Aí eu vou fazer uma movimentação com o outro braço e você esquece esse aqui, né? Você acaba relaxando. Então você volta. Nisso que você volta, o cara entra com ataque. Então eu joguei já um braço, ele já travou e fez muito bem, ficou. Ele não voltou. Aí eu me movimentei com esse, né? E depois eu voltei a movimentar, depois eu faço mais difícil, eu jogo os dois braços, depois eu começo a fazer algo mais parecido com ser um Chisal, né? Vocês podem ver que às vezes eu estava ali numa posição parecida com ser um Chisal, já jogando energia para frente. Algo que eu vejo o pessoal fazendo do Ip Man, o Ip Man errado, né? Que tem um Ip Man certo. O pessoal fica fazendo isso, mas você não vê os encaixes, né? E aquela energia indo para frente. Ali também a gente treina um pouco de base, né? Esse aluno não tem enraizamento ainda, então eu forço, ele vai para trás, ele ainda não consegue encaixar bem a base. É difícil para algumas pessoas, a maioria não consegue enraizar, tá? Vocês provavelmente não enraizam, tá? Enraizar é o seguinte: se eu estou na base do cavalo fechado, né? E a pessoa, eu estou aqui, né? E a pessoa coloca uma pressão, empurra, ela te empurra e você não sai do lugar. E você não pode jogar o peso para frente. Você tem que ficar parado. Jogar o peso para frente é errado. Se você estiver jogando o peso para frente e a pessoa te empurrando é errado. Você tem que estar assim, certo? Se eu montar um workshop, eu vou ensinar o enraizamento para o pessoal, tá? No vídeo, eu acho que eu não vou mostrar o enraizamento, mas eu vou ensinar o exercício, os encaixes dos dedos, né? Calcanhar, joelho, quadril, coxa, tem todos esses encaixes. E ainda tem a parte da física, né? Encaixe de coluna, para vocês encaixarem bem o corpo todo para poder enraizar. Acho que eu vou guardar esse exercício para um workshop. E depois, eu gosto que meus alunos, aí sim, a gente faz uma conexão com o braço, né? Não dá para fazer exercício de reflexo tátil, reflexo com os olhos fechados, o reflexo do toque, né? Sem contato, né? Tem um filme do Van Damme, que é o Grande Dragão Branco, que ele tá almoçando, né? Com os olhos vendados. Aí vem o mestre dar uma pancada nele e ele se defende. Faz um ataque e ele se defende, né? Eu nunca vi ninguém fazendo isso, certo? Sem contato. Tem que ter um contato. Por exemplo, se eu boto a guarda, né?
e meu adversário não conecta, e eu tô com os olhos fechados, ele soca, eu não vou defender, tá ok? Se você está em contato e ele faz um movimento em câmera lenta, né, eu não vou defender, talvez eu não sinta, talvez eu sinta alguma coisa, mas provavelmente eu não vou sentir. Mas quando você já está com energia e fazendo a movimentação do corpo, do braço, você começa a sentir, certo? Então a ideia desse exercício introdutório é essa, para depois passar para os exercícios mais técnicos. E no final eu botei tipo uma sombrinha, né, conectado. Aí eu fico focado muito em Pakdar, né? Acho que eu não fiz muito Lepdar, quer dizer, eu nunca não foquei em Lepdar, acho que mais em Pakdar, né? Em ataques também com a faca da mão e querendo que ele defenda Paksal, Tansal, né? E ele entendeu algumas ideias, né? Do Hun Sui, não do Ip Man. Por exemplo, se o meu braço está, se o seu braço está aqui por fora e o meu está por dentro, eu tenho que fechar o meu tan até a linha do ombro. Eu vejo o pessoal do Ip Man, né? O pessoal do Ip Man fecha o centro aqui, né? Eles ficam muito focados aqui no centro, com o Fuksal, o Bongsal, né? O Tansal. Mas nesse tipo de exercício, se eu boto o Tansal aqui e o meu adversário está por fora, o cara entra. Entendeu? Então eu foco muito no cara parar aqui, na linha do ombro. Né? Aí vem ideias da caixa e tal, na linha do ombro. Né? Se o movimento está por dentro, eu já quero que ele foque aqui, ou um Paksal, um Fuksal, que ele vai, aí sim ele vai ficar no centro, certo? Empurrando para a linha do ombro e para o centro. Né? Isso nesse exercício, ok? Quando eu faço o movimento de tandar, eu defendo no centro, giro até alinhar meu braço ainda está no centro, igual eu mostrei no outro dia, no outro vídeo, né? Quem assistiu os vídeos, assiste os vídeos lá atrás, quem não assistiu. Defender, girar o tronco até ele fazer esse alinhamento aqui do cotovelo do ombro, aí esse braço aqui no centro, com o cotovelo para dentro. Pode ver que eu fico bem fechado, bem diferente disso aqui que o pessoal do Ip Man faz, que é esticar o braço e abrir mais aqui o Tansal, né? Tem gente que nem gira o tronco, o pessoal só abre aqui, né? Então a parada já é uma parada diferente. Tem algumas regras, teve uma ali que eu falei assim, a gente estava conectado, braço com braço, eu falei isso no outro vídeo também. Não se ataca por baixo, porque na hora do reflexo eu vou abaixar e você vai ficar com os dois braços presos. O seu que atacou e o seu que está segurando ou sendo segurado. Eu fico livre para atacar em cima, tá? Eu fiz até devagar esse movimento. É mais um alerta para ele. Aí com o tempo vocês vão vendo a evolução desse aluno, tá? Mas ele falta pra caramba também. Quase que ele não vem... Ele vai até embora mais cedo ontem. E o tempo fechou, ele já correu para que tem meio de água. Já correu para casa. Então, tem como usar isso no combate? Tem. Eu já usei. Se você ver meus vídeos de situações reais que eu fiz lá atrás, né? Tem 2, 3 semanas, um mês. Minhas situações reais de combate, eu não falei de treino. Eu tinha umas situações de treino que eu também utilizei. Uma vez eu estava treinando boxe com um colega, né, com aquela luvinha de Koshu, né, aquela que é aberta aqui, dá para segurar. E da gente treinando, ele me acertou um soco, né? Eu me descuidei, acertou um soco e ele acertou o soco e eu botei o pé atrás, não me afastei. Só que nisso que eu me afastei, eu virei a cabeça com o impacto, eu já joguei o braço para frente. Nisso que eu joguei o braço, ele já estava vindo com outro ataque. Aí eu conectei, né? Tirei esse ataque dele, né? Conectei, segurei e já voltei. Já defendi o soco, voltei e já batendo e contra-atacando, tá? Aí tem as situações de ruas que eu mostrei lá, né? De pessoal te segurar e que eu inverti pegada
e dei cabeçada e travei o braço, tá? Então, esse tipo de exercício é para isso, tá ok? Você não vai lutar assim na rua, por exemplo, ser um X-Sal. Eu vejo o pessoal muito focado em ser um X-Sal, tem campeonato de ser um X-Sal, e daí você vai desafiar o cara, vamos fazer um X-Sal. Não vai acontecer isso na rua. O X-Sal é para esse tipo de situação, o cara vem, te segurou, aí você pum, né? Abriu a guarda do cara, ou inverteu e entrou com soco, travou o braço do cara, né? Ou então até o cara, você socou, o cara segurou, você bum, ou então inverteu aqui, entenderam? É para esse tipo de situação. Mas teve um caso assim na China, em Hong Kong, um cara de uma outra linhagem, né? Que não é de Ip Man, e da China mesmo. Ele foi visitar a Vincent Association e viu que chegou lá e tinha um pessoal treinando ser um X-Sal. E ele ficou olhando na porta. Aí o cara viu que ele era, acho que ele era, percebeu que era do Kung Fu, né, do Wing Chun, e chamou, quer fazer um combate, não sei o que, isso que lá. E daí o cara do Ip Man já foi assim, né, o pessoal da Vincent Association já foi botando o bracinho do São X-Sal e o cara só deu um socão na cara. O chinês deu um socão na cara do cara lá de Hong Kong, né. O pessoal ainda fica muito preso a isso aqui. Isso é só um exercício, né, para desenvolver o reflexo tátil, tá? E pior que esse exercício não é exclusivo da linha Ip Man, Liu Chan, Shang Shu. Esse exercício de reflexo tátil, o Dan Chi-Sao, o Lep Chi-Sao, o Seong Chi-Sao, eles são da linha Wen Kai-Shan. O Wen Kai-Shan que ensinou para o Ip Man, tá certo? Então é isso, né? É só para dar uma explicação, para vocês entenderem o exercício, ainda mais se tiver muita gente nova aí no canal. Eu vou gravar um outro vídeo agora falando da minha viagem para a China, tá? Que eu tinha uma série aí contando algumas histórias que eu não registrei, mas eu tava contando essas histórias, tá ok?